Parte 1. Apresentação. Uma ordem de cavalaria que quase não pegou em armas. A 10ª entrega desta série dedica-se a uma das ordens militares mais discretas a operar em território português durante a Idade Média, a Ordem do Santo Sepulcro, também designada, na documentação e na bibliografia disponíveis, como Ordem dos Cônegos do Santo Sepulcro ou Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém. O caso é instrutivo precisamente pelo contraste que oferece com os episódios anteriores desta série, dedicados a corpos como os Templários, a Ordem de Cristo, a Milícia de Évora ou Calatrava, ao contrário destas, que se afirmaram em Portugal sobretudo pela sua função guerreira na reconquista e na defesa de fronteira. O Santo Sepulcro implantou-se no reino quase exclusivamente na sua dimensão religiosa e canonical, sem que se conheça, na bibliografia disponível, a ação militar organizada do corpo. Enquanto tal em solo português. A formulação não é uma curiosidade menor, obriga a repensar a própria definição de ordem militar de cavalaria, que serve de fio condutor a toda a série, e recorda que o modelo institucional das ordens nascidas nas cruzadas não se reproduziu de forma uniforme em todos os reinos ibéricos. A documentação disponível sobre esta ordem em Portugal é, adicionalmente, escassa, tardia e frequentemente contraditória. Os registros paroquiais, monásticos e régios que lhe são atribuídos remontam, na sua maioria, a séculos depois dos factos que pretendem narrar, e boa parte da informação hoje em circulação, sobretudo em linha, provém de páginas institucionais da própria ordem contemporânea, isto é, da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém tal como foi reorganizada já no século XIX sob tutela do Patriarcado Latino de Jerusalém. Esta ordem contemporânea, leiga e ligada à Santa Sé, não deve confundir-se com o corpo canonical, em alguns reinos ibéricos, militar, que existiu na Idade Média. A confusão entre as duas é um dos riscos historiográficos mais comuns neste tema e será tratada com particular cuidado ao longo desta entrega. Por estas razões, o presente episódio adota uma postura deliberadamente mais cautelosa do que a generalidade dos anteriores. Em vez de reconstruir uma narrativa contínua e sem fissuras, importa expor as próprias fissuras, os pontos em que as fontes disponíveis se contradizem entre si, os episódios em que a tradição erudita avançou datas e atribuições sem suporte documental direto, e os casos em que a investigação disponível permanece, até à data, insuficiente. O objetivo não é menos histórico por isso, é, pelo contrário, mais fiel ao estado real do conhecimento sobre o tema. A entrega segue um percurso que parte das origens jerusalemitanas da ordem canonical, passa pela sua difusão ibérica, com destaque para a dimensão militar que assumiu em Aragão e Castela, ausente em Portugal, examina os dois núcleos documentados em território português, Penalva do Castelo, na região de Viseu, e Águas Santas, no concelho da Maia, analisa os vestígios arquitetónicos e heráldicos que ainda hoje subsistem, e termina com uma reflexão sobre o que este caso de implantação parcial religiosa mais do que militar, ensina sobre a circulação de modelos institucionais na cristandade latina medieval. Esta opção estrutural distingue-se, de forma deliberada, da estrutura narrativa empregue nos episódios anteriores desta série, que puderam, em maior medida, seguir uma cronologia linear de fundação, apogeu e extinção. Aqui, a cronologia linear é frequentemente interrompida por parênteses metodológicos, explicações sobre por que motivo determinada data ou determinada atribuição não pode ser tomada como certa, e o leitor ou ouvinte habituado ao ritmo narrativo dos episódios precedentes deve estar preparado para um registro mais analítico e menos narrativo do que o habitual. Esta escolha não é estilística, decorre diretamente da natureza do objeto de estudo, e seria desonesto, do ponto de vista historiográfico, disfarçá-la sob uma narrativa falsamente fluida. Parte 2. As origens em Jerusalém. A gênese da Ordem do Santo Sepulcro está ligada à conquista de Jerusalém pelos exércitos da Primeira Cruzada, em julho de 1099. Segundo a tradição recolhida pela própria Ordem contemporânea, e aqui é necessário sublinhar que se trata de tradição, não de documentação coeva inequívoca, foi Godofredo de Bulhão, o chefe cruzado que assumiu o governo da cidade conquistada, quem procedeu à reorganização das componentes religiosa, militar e administrativa do território recém-libertado do domínio muçulmano, criando para esse efeito a Ordem dos Cônegos do Santo Sepulcro. A própria historiografia eclesiástica reconhece que as origens precisas desta instituição permanecem, segundo fontes ligadas à própria ordem contemporânea, um tanto obscuras. O que é possível afirmar com maior segurança é que, no rescaldo da conquista, vários combatentes vindos da cruzada entraram ao serviço do Patriarca Latino de Jerusalém para assegurar a proteção do próprio Santo Sepulcro, o edifício e o complexo que albergava o túmulo de Cristo, e da comunidade de cônegos que aí se constituiu. A estes homens de armas dava-se a designação de milites sancti sepulchri. Em 1103, segundo a mesma tradição institucional, o primeiro rei de Jerusalém, Balduíno I, assumiu a chefia desta ordem canonical e reservou para si e para os seus sucessores, como agentes do patriarca, a prerrogativa de nomear os cavaleiros da ordem nos casos de ausência ou impossibilidade do próprio patriarca. Esta articulação entre poder régio e poder patriarcal sobre uma mesma instituição é, em si mesma, um traço distintivo do Santo Sepulcro em relação a outras ordens nascidas no mesmo contexto cruzadístico, como os templários ou os hospitalários, cuja autonomia perante os poderes locais foi, desde cedo, mais pronunciada.
A estrutura interna da ordem em Jerusalém distinguia, segundo a mesma tradição, 3 categorias de membros: os frates, isto é, os membros regulares, vivendo em comunidade sob regra, os confrates, membros seculares associados à ordem sem professarem vida regular, e os elementos armados, encarregados da proteção física do complexo do Santo Sepulcro e dos bens da comunidade canonical. Esta tripla composição, religiosa, secular e militar, ajuda a compreender por que razão a ordem pôde, em diferentes reinos da cristandade latina, assumir perfis institucionais tão distintos, onde a componente militar foi reforçada e autonomizada, como sucedeu em Aragão e Castela. Falamos legitimamente de uma ordem militar de cavalaria, onde essa componente nunca se organizou como corpo distinto, como parece ter sucedido em Portugal. A presença da ordem manifestou-se quase exclusivamente através do elemento canonical e religioso. Importa, por fim, uma nota de prudência adicional. A generalidade da informação disponível sobre estes momentos fundacionais jerusalemitanos provém de fontes de divulgação institucional contemporânea, não de edições críticas de documentação cruzadística do século XII diretamente consultadas no âmbito deste episódio. A narrativa aqui exposta deve, por isso, ser entendida como o relato tradicionalmente aceito e amplamente difundido, e não como facto estabelecido com o mesmo grau de segurança documental que caracteriza, por exemplo, a fundação da Ordem do Templo ou da Ordem do Hospital, ambas mais bem documentadas na bibliografia académica de referência. Parte 3. A regra de Santo Agostinho e a vida canonical regrante. Em Portugal, na documentação e na bibliografia disponíveis, os membros da Ordem do Santo Sepulcro são identificados, de forma recorrente, como cônegos vivendo sob a regra de Santo Agostinho, isto é, integrados no movimento mais amplo dos cônegos regrantes que conheceu uma expansão notável na Europa Latina a partir de finais do século XI e ao longo do século XII. Este movimento canonical, hoje bem estudado pela historiografia eclesiástica portuguesa e europeia, distinguia-se do monaquismo beneditino e cisterciense por associar a vida em comunidade, sob votos e regra, a uma vocação pastoral mais ativa, orientada para o serviço de igrejas paroquiais, hospitais e lugares de peregrinação. Um modelo particularmente adequado à custódia de um santuário como o do Santo Sepulcro em Jerusalém, mas também replicável, no Ocidente, em fundações associadas a essa mesma ordem. A adoção da regra agostiniana pelos cônegos do Santo Sepulcro insere-se, portanto, num fenómeno de fundo bem mais vasto, que em Portugal produziu instituições de grande relevo, como o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra ou o Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa, ambos fundados ainda na primeira metade do século XII e ambos sob proteção régia direta. É importante notar, num registro de cautela metodológica, que a vinculação institucional entre o Santo Sepulcro e a família mais ampla dos cônegos regrantes de Santo Agostinho nem sempre é claramente distinguida nas fontes portuguesas disponíveis. Alguns dos núcleos que a tradição atribui ao Santo Sepulcro são, noutras leituras, descritos primariamente como casas de cônegos regrantes agostinianos que apenas tardiamente, e por vias documentais incertas, passaram para a tutela específica da ordem jerusalemitana. Esta ambiguidade não é uma falha de investigação recente, é, antes, um traço da própria documentação medieval, que raramente discrimina com precisão jurídica as fronteiras entre comunidades canonicais aparentadas mas institucionalmente distintas. Para o historiador, esta ambiguidade tem uma consequência metodológica direta. A presença de cônegos regrantes de Santo Agostinho num determinado lugar não implica, por si só, a presença da Ordem do Santo Sepulcro especificamente, e a atribuição de uma fundação a esta última exige, em rigor, evidência documental que vá além da mera referência à regra de Santo Agostinho. Como se verá nas partes dedicadas aos dois núcleos portugueses da Ordem, esta exigência metodológica está longe de ser satisfeita de forma inequívoca pela documentação disponível para este episódio. Vale a pena, ainda, situar este ponto em relação a outras ordens já tratadas nesta série. A Ordem do Templo, analisada em entregas anteriores, adotou desde a sua fundação uma regra de inspiração beneditino-cisterciense, redigida com o apoio direto de Bernardo de Claraval, e desenvolveu, em consequência, uma identidade jurídica e espiritual claramente distinta da dos cônegos regrantes. A Ordem do Santo Sepulcro, pelo contrário, partilhava com instituições estritamente religiosas e sem qualquer vocação militar, como Santa Cruz de Coimbra, a mesma base normativa agostiniana, o que ajuda a explicar, em parte, por que razão a fronteira entre uma casa comum de cônegos regrantes e um núcleo específico da Ordem do Santo Sepulcro é, no caso português, particularmente difícil de traçar com segurança documental. A regra partilhada tornava as duas realidades institucionalmente semelhantes em quase tudo, exceto na vinculação simbólica e jurisdicional última ao Santo Sepulcro de Jerusalém, precisamente o elemento que a documentação disponível para Penalva e para Águas Santas, como se verá, nem sempre permite atestar com a clareza desejável. Parte 4. A expansão ibérica, o caso de Aragão e Castela. Foi na coroa de Aragão que a Ordem do Santo Sepulcro encontrou, no espaço ibérico, a sua implantação mais robusta e mais próxima do modelo de ordem militar autêntica. O episódio mais citado pela historiografia da Reconquista é o testamento de Dom Afonso I de Aragão, dito o Batalhador, que em 1134, perante a ausência de descendência direta, deixou disposições testamentárias legando o seu reino, de forma conjunta,
aos templários, aos hospitalários e à ordem canonical regular do Santo Sepulcro. Esta disposição testamentária nunca chegou a ser executada nos termos em que foi redigida. A nobreza aragonesa e Navarra rejeitou-a e procedeu, por vias próprias, à eleição de novos monarcas, mas o próprio facto de o Santo Sepulcro figurar a par de templários e hospitalários como legatário de um reino ibérico é, por si só, indicativo do prestígio e da relevância que a ordem havia alcançado nesse território a meados do século XII. Em Castela, a presença da ordem está igualmente documentada, ainda que com menor visibilidade na bibliografia de síntese consultada para este episódio do que a presença aragonesa. Em ambos os reinos, a literatura especializada em ordens militares ibéricas atribui ao Santo Sepulcro uma dimensão efetivamente militar, com cavaleiros armados integrados em estruturas de comenda e participação documentada em operações de defesa de fronteira, num padrão comparável ao de outras ordens cruzadísticas instaladas na Península Ibérica. O contraste com o caso português é, por isso, particularmente nítido. Enquanto em Aragão e Castela a ordem desenvolveu um corpo militar organizado, com presença documentada em contextos de guerra de fronteira, em Portugal, como se procurará demonstrar nas partes seguintes, não existe, no estado atual da investigação disponível para este episódio, qualquer evidência de ação militar do Santo Sepulcro enquanto corpo armado constituído. A ordem que aqui se implantou foi, segundo todos os indícios reunidos pela bibliografia consultada, uma ordem essencialmente religiosa, uma comunidade de cônegos vivendo sob regra agostiniana, gestora de bens fundiários e de direitos paroquiais, sem braço militar autónomo digno desse nome. Esta assimetria territorial dentro de uma mesma ordem cruzadística não é, em si, um fenómeno isolado na história das ordens militares medievais. A própria Ordem do Hospital assumiu perfis institucionais distintos em diferentes reinos, e mesmo a Ordem do Templo, cuja vocação guerreira é incontestável, apresentou variações regionais consideráveis na proporção entre membros armados e membros dedicados a funções económicas e administrativas. O caso português do Santo Sepulcro é, ainda assim, um exemplo particularmente extremo dessa variação, na medida em que a componente militar parece ter estado, aqui, simplesmente ausente. Parte 5. Hipóteses sobre o contraste estrutural. Por que razão a Ordem do Santo Sepulcro não desenvolveu, em Portugal, a dimensão militar que assumiu noutros reinos ibéricos? A bibliografia disponível para este episódio não oferece uma resposta documentalmente fundamentada e inequívoca a esta pergunta, e seria metodologicamente incorreto apresentar como facto estabelecido aquilo que, na melhor das hipóteses, constitui um conjunto de conjecturas plausíveis. Importa, ainda assim, expor essas conjecturas, deixando claro o seu estatuto epistémico. Uma primeira hipótese, de natureza cronológica, situa a chegada da Ordem a Portugal no momento em que o panorama das ordens militares de fronteira já estava amplamente ocupado por outros corpos, os Templários, presentes no reino desde a década de 1120, a Ordem do Hospital e, já em fase mais avançada do século XII, os Freiros de Évora, que viriam a originar a futura Ordem de Avis. Nesta leitura, o espaço institucional da defesa militar de fronteira estaria, em larga medida, já preenchido quando o Santo Sepulcro se implantou no território, deixando-lhe um campo de atuação predominantemente económico e religioso. Uma segunda hipótese, de natureza institucional, sublinha que a articulação entre o Santo Sepulcro e o poder régio em Jerusalém, com o rei a reservar para si a nomeação de cavaleiros, poderá ter dificultado, nos reinos onde a ordem se implantou por iniciativa privada ou episcopal, e não por canal direto da coroa de Jerusalém, a constituição de um corpo militar autónomo e juridicamente bem definido. Esta hipótese é, importa repeti-lo, especulativa, e não encontra confirmação direta na documentação portuguesa disponível. Uma terceira hipótese, de ordem mais prática, associa a ausência de dimensão militar à reduzida extensão territorial dos bens que a ordem acumulou em Portugal, limitados, segundo a documentação reunida para este episódio, essencialmente a dois núcleos, Penalva do Castelo e Águas Santas, sem comparação possível com a vastíssima rede de comendas que sustentava a estrutura militar templária ou hospitalária no reino. Uma base patrimonial reduzida dificilmente sustentaria, em termos puramente económicos, um corpo de cavaleiros armados e equipados. Nenhuma destas hipóteses está, no estado atual da investigação reunida para este episódio, documentalmente comprovada, todas permanecem no domínio do plausível, e a sua apresentação aqui serve sobretudo para assinalar que a ausência de uma dimensão militar não é, em si, um enigma irresolúvel, mas antes um problema historiográfico em aberto, que mereceria investigação dedicada e cruzamento sistemático de fontes que excede largamente o que está disponível para a produção deste episódio. Uma quarta hipótese, de ordem mais comparativa, merece ainda menção, a natureza dos próprios atos fundacionais. Nos casos aragonês e castelhano mais bem documentados pela literatura especializada, a implantação da ordem associou-se a doações régias de fronteira, explicitamente vinculadas a obrigações de defesa militar de territórios recém-conquistados ou ameaçados. Nos dois núcleos portugueses identificados neste episódio, pelo contrário, a documentação disponível, por mais fragmentária e tardia que seja, sugere antes doações de natureza patrimonial e devocional, sem cláusula de serviço militar associada. Esta diferença de tipologia jurídica nos próprios atos de doação, se confirmada por investigação documental mais extensa do que foi possível realizar aqui,
poderia constituir uma explicação parcial e complementar às três hipóteses já expostas, sem que isso dispense, de forma alguma, a cautela epistémica que se tem procurado manter ao longo de toda esta parte do episódio. Parte 6. A questão da fundação portuguesa, tradição, instituição e mito historiográfico. A reconstituição da chegada do Santo Sepulcro a Portugal depara-se, desde o primeiro momento, com versões divergentes e, em certos pontos, mutuamente incompatíveis. É necessário expor estas versões com transparência, precisamente porque a sua incompatibilidade é, ela própria, um dado relevante sobre o estado da documentação disponível. Segundo a narrativa mais difundida em fontes de natureza institucional e patrimonial, municipal, paroquial e da própria ordem contemporânea, a introdução do Santo Sepulcro em Portugal deve-se à iniciativa de Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques e, após a morte do marido, o conde Dom Henrique de Borgonha, governante do condado portucalense. Nesta versão, terá sido por ação de Dona Teresa que se fundou, em Penalva do Castelo, o primeiro mosteiro da ordem em território português, dando origem ao topónimo Vila Nova do Santo Sepulcro. Uma fonte distinta, de 1963, um texto de conferência da autoria do numismata Álvaro da Veiga Coimbra, então responsável pela secção de numismática do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, publicado na Revista de História daquela universidade, apresenta uma narrativa significativamente mais específica, em certos pontos, dificilmente reconciliável com a anterior. Segundo este autor, Dona Teresa teria instituído, em 1123, uma ordem militar e canónica do Santo Sepulcro enquanto entidade distinta, estabelecendo os seus cavaleiros em Vila Nova de Penalva, à margem esquerda do então chamado Rio Oem, atual Rio Dão, e esta ordem específica teria sido extinta já em 1128, no momento da expulsão de Dona Teresa do condado pelo seu próprio filho. O mesmo autor insiste, de forma explícita, em que esta efêmera ordem portuguesa não deve confundir-se com a ordem dos cônegos do Santo Sepulcro instituída em Jerusalém em 1099, precisamente a distinção institucional que esta entrega da série tem procurado sublinhar. É necessário assinalar, com o rigor que este tipo de fonte exige, duas fragilidades adicionais no texto de Coimbra. Em primeiro lugar, o autor não cita qualquer documento de arquivo coevo que sustente a data precisa de 1123 para esta pertença à instituição, nem a data de 1128 para a sua extinção. O texto tem, declaradamente, a forma e o registro de uma conferência de divulgação histórica, e não de um estudo crítico com aparato documental. Em segundo lugar, e de forma mais grave, o próprio texto contém uma incoerência cronológica interna que importa corrigir. Ao distinguir a ordem jerusalemita de outras entidades homónimas, Coimbra afirma que a ordem dos cônegos do Santo Sepulcro, instituída em 1099 em Jerusalém, por Godofredo de Bouillon, foi extinta pelo Papa Inocêncio III, em fins do século XV. Ora, o papado de Inocêncio III decorreu entre 1198 e 1216, e não no final do século XV, o pontífice que efetivamente promoveu, em 1489, a bula que uniu os cônegos do Santo Sepulcro à ordem do Hospital foi Inocêncio VIII, cujo pontificado se estendeu de 1484 a 1492. Esta confusão entre dois pontífices de nome semelhante, separados por quase 3 séculos, é exatamente o tipo de erro que uma leitura crítica deve identificar e corrigir, e que aconselha prudência redobrada na utilização deste texto como fonte para datas e atribuições específicas. Uma terceira versão, enfim, é a que resulta do registro oficial e patrimonial mais recente, produzido pela Direção-Geral do Património Cultural no âmbito do processo de classificação do antigo mosteiro de Penalva. Aqui, a construção do primitivo mosteiro é atribuída, de forma explicitamente qualificada como construal, ao patrocínio do próprio rei Dom Afonso Henriques, e não de sua mãe, Dona Teresa, situando-se cronologicamente no século XII, sem precisão de ano. Confrontadas estas três versões, a tradição institucional, que atribui a fundação a Dona Teresa, a versão de Coimbra, que situa uma instituição específica e efêmera em de 1123 a 1128, também por iniciativa de Dona Teresa, mas como entidade distinta da ordem jerusalemita, e o registro patrimonial oficial, que atribui a fundação, de forma conjectural, a Dom Afonso Henriques. A conclusão metodologicamente honesta é que não existe, no estado da documentação reunida para este episódio, consenso sobre quem fundou o primeiro núcleo português da ordem, nem sobre a data exata dessa fundação. O que é possível afirmar com segurança razoável é apenas que a implantação ocorreu durante o século XII, num contexto cronológico próximo da fundação da monarquia portuguesa, e que o lugar de implantação foi a povoação que passou a designar-se Vila Nova do Sepulcro, depois Vila Nova do Mosteiro, no atual concelho de Penalva do Castelo. Parte 7. Vila Nova do Sepulcro, o Priorado de Penalva do Castelo. O núcleo fundacional da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal localiza-se na freguesia de Trancoselos, no atual concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu, à margem esquerda do Rio Dão. O mosteiro aí erguido era dedicado, segundo a invocação que chegou até nós através de fontes paroquiais e patrimoniais, a Santa Maria de Águas Santas, uma coincidência onomástica com o segundo núcleo da Ordem, na Maia, que tem gerado, ao longo do tempo, alguma confusão entre os dois lugares na literatura de divulgação, e que importa aqui dissipar,
tratam-se de dois sítios geograficamente distintos, um na Beira, em Penalva do Castelo, e outro no Entredouro e Minho, na Maia, ambos com invocação a Águas Santas, mas sem relação institucional direta um com o outro além da comum tutela da mesma ordem. A povoação que se desenvolveu em torno do mosteiro passou a ser conhecida, num primeiro momento, como Vila Nova do Sepulcro, e mais tarde como Vila Nova do Mosteiro, topónimos que registam, de forma direta, a presença fundadora da ordem no lugar. O priorado, conforme identificado pela bibliografia patrimonial consultada, tinha por sede a igreja de São Salvador de Trancoselos, e ali se mantiveram vestígios identificáveis até à atualidade, nomeadamente a cruz patriarcal da ordem, de 2 braços, com as extremidades mais largas do que o corpo da cruz, segundo a descrição preservada pela documentação municipal, gravada numa das pedras da ombreira esquerda da porta principal do edifício. O estado de conservação do conjunto monástico degradou-se de forma acentuada ao longo dos séculos, em particular após a aquisição da propriedade, em 1844, por João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, senhor da Casa da Ínsua, que adaptou as dependências monásticas a funções de exploração agrícola, um destino comum a muitos antigos espaços monásticos portugueses após a extinção das ordens religiosas em 1834. O reconhecimento patrimonial do conjunto seguiu um percurso longo e administrativamente complexo, proposto para classificação como valor concelhio em 1997, viu o respectivo processo avançar através de sucessivas instâncias da então Direção Regional de Cultura do Centro e do Conselho Nacional de Cultura, sendo finalmente classificado como Monumento de Interesse Público em 2013 e, mais recentemente, elevado à categoria de Monumento Nacional por decreto publicado em fevereiro de 2023, tornando-se, segundo informação divulgada pela autarquia local, o único monumento com esta classificação no concelho de Penalva do Castelo. Um documento setecentista do arquivo da Casa da Ínsua, datado de 1768 e transcrito já em 1924 pelo investigador Vasco Valente, autor do estudo de referência sobre a presença desta ordem em Portugal, hoje citado pela própria bibliografia oficial da Direção-Geral do Património Cultural, descreve com pormenor as dependências então existentes na Quinta do Mosteiro, casas com cozinha e chaminé, despensa, celeiro, curral, e uma igreja de invocação a Santa Maria de Águas Santas de Vila Nova do Mosteiro, com cerca de 15 varas de comprimento entre nascente e poente. Este documento, ainda que tardio em relação à fundação medieval propriamente dita, constitui um dos raros testemunhos detalhados sobre a configuração física do conjunto antes da sua adaptação agrícola no século XIX. O estudo de Vasco Valente, publicado em Porto em 1924 sob o título A Ordem do Santo Sepulcro em Portugal, merece, a este propósito, um esclarecimento adicional sobre o estatuto da sua utilização neste episódio. Não foi possível, no âmbito da investigação realizada, consultar diretamente o texto integral desta obra. O conhecimento do seu conteúdo, neste episódio, resulta exclusivamente da sua citação por fontes secundárias de reconhecida fiabilidade institucional, designadamente a Bibliografia Oficial da Direção-Geral do Património Cultural, que cita Valente para a transcrição do documento setecentista acima referido e para outros pontos da história do Priorado de Penalva. Esta limitação é assinalada aqui com transparência. Tudo o que neste episódio é atribuído a Valente provém de citação indireta, e não de leitura direta da obra original, devendo ser entendido como tal por quem pretenda aprofundar a investigação. Parte 8. A vida material do Priorado, bens e as inquirições de 1258. Para além do núcleo fundacional de Trancoselos, a documentação régia do século XIII permite reconstituir, com algum detalhe, a base patrimonial que sustentava o Priorado de Penalva. As inquirições mandadas realizar pelo rei Dom Afonso III em 1258, um dos mais importantes corpora documentais para o estudo da propriedade eclesiástica e senhorial em Portugal medieval, e que tem servido de base a estudos sobre dezenas de instituições monásticas do reino, registram que o Mosteiro do Santo Sepulcro possuía bens nos lugares de Passos, Alvelos, Carpena, Conchoso, Lourosa, Vila Cova do Covelo, São Romão, Currais e Cesures. Esta dispersão de pequenas propriedades por um conjunto de lugares próximos da sede monástica corresponde a um padrão bem documentado para instituições eclesiásticas de média e pequena dimensão no Portugal do século XIII, uma rede de casais, herdades e direitos de uso que garantia o sustento da comunidade canonical, sem alcançar a escala de senhorios de grande extensão territorial que caracterizava, por exemplo, as comendas das ordens militares mais poderosas do reino. Entre estes lugares, merece destaque a referência a Cesures, também grafado Cesures, que viria a desempenhar um papel relevante na fase final da história do Priorado. Foi precisamente a comenda de Cesures que, já sob administração da Ordem do Hospital, e mais tarde da Ordem de Malta, absorveu o que restava do património de Penalva, à medida que o antigo Mosteiro do Santo Sepulcro entrava em decadência progressiva ao longo dos séculos seguintes. A documentação disponível para este episódio não permite, lamentavelmente, ir muito além deste inventário sumário de bens. Não foi possível localizar, no âmbito da investigação realizada, uma edição crítica completa e moderna da documentação medieval relativa especificamente ao Priorado de Penalva, o que constitui uma lacuna relevante para qualquer investigação futura sobre o tema, e que está, aliás, em linha com a advertência presente no próprio dossiê de preparação desta série, segundo a qual a documentação sobre o Santo Sepulcro em Portugal é escassa e tardia. O que se pode afirmar com segurança,
a partir das fontes efetivamente consultadas, é que o Priorado manteve uma existência patrimonial documentada ao longo de todo o século XIII, integrado na rede mais ampla de instituições eclesiásticas inquiridas pela coroa, e que essa existência se prolongou, com sinais crescentes de decadência, até a anexação tardo-medieval e moderna que será tratada nas partes finais deste episódio. Parte 9. Águas Santas na Maia, tradições fundacionais em disputa. O segundo núcleo documentado da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal situa-se na freguesia de Águas Santas, concelho da Maia, distrito do Porto, hoje identificado com a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Ó, classificada como Monumento Nacional desde 1910. Tal como sucedeu com Penalva, também aqui as fontes disponíveis oferecem narrativas fundacionais divergentes, e a divergência é, neste caso, ainda mais pronunciada. A versão divulgada pela própria Ordem Contemporânea, fonte que, recorde-se, o dossiê preparatório desta série identifica explicitamente como carecendo de cruzamento com a investigação universitária, atribui a construção do Mosteiro de Águas Santas aos próprios cônegos cavaleiros da Ordem, apontando para esse efeito uma inscrição na ábside datada de 1168. A mesma fonte registra que, segundo outros autores não identificados, o edifício teria pertencido inicialmente aos cônegos de Santo Agostinho em sentido lato, passando integralmente para a tutela do Santo Sepulcro apenas em 1340, por doação do rei Dom Afonso IV, sendo que, segundo a mesma fonte, documentação de 1258, relativa ao reinado de Dom Afonso III, já identificaria Águas Santas como pertença da Ordem, o que tornaria a data de 1340 uma reafirmação ou ampliação de uma posse anterior, e não uma doação fundacional. Esta mesma fonte refere ainda a um documento do século XIII que identifica uma dona professa do Mosteiro da Ordem do Santo Sepulcro, de nome Sancha Martins, evidência que, sendo consultada apenas indiretamente através de citação de terceiros, não pode ser verificada neste episódio quanto à sua localização arquivística precisa. O registro oficial da Direção-Geral do Património Cultural, por seu lado, apresenta uma narrativa estruturalmente distinta. Segundo a cronologia constante deste registro, que cita como bibliografia de base o estudo de Carlos Alberto Ferreira de Almeida sobre a arquitetura românica de Entredouro e Minho, publicado em 1978, bem como a coreografia portuguesa do Padre António Carvalho da Costa, de 1706, a primitiva Igreja de Águas Santas, de nave única e capela-mor de planta redonda, foi construída no século XII por ação da rainha Dona Mafalda, mulher de Dom Afonso Henriques, e doada, segundo a tradição recolhida por este mesmo registro oficial, não ao Santo Sepulcro mas sim aos Templários. No local, refere ainda este registro, viviam cônegos e cônegas regrantes, configurando, portanto, um mosteiro duplo, masculino e feminino, em simultâneo. Só no século XIV, segundo as observações finais deste mesmo registro oficial, o mosteiro passou para a Ordem do Santo Sepulcro, e apenas no século seguinte, o XV, para a Ordem de Malta. A comparação entre estas duas versões revela divergências substanciais e dificilmente conciliáveis. Quem fundou o mosteiro? A Ordem Contemporânea atribui aos próprios cônegos cavaleiros do Santo Sepulcro, o registro oficial atribui à rainha Dona Mafalda. A quem foi originalmente doado o edifício, a Ordem Contemporânea não menciona doação inicial a terceiros. O registro oficial menciona doação tradicional aos Templários, e em que momento o Santo Sepulcro assumiu a tutela do lugar, a Ordem Contemporânea aponta para uma inscrição de 1168, eventualmente reforçada por doação de 1340. O registro oficial situa genericamente esta transição no século XIV, sem data precisa. A esta complexidade soma-se uma terceira camada de incerteza, vinda de fonte paroquial local, segundo a qual alguns historiadores, não identificados com precisão bibliográfica, situariam o estabelecimento da Ordem em Águas Santas já no tempo de Dom Sancho I, portanto entre 1185 e 1211, com base num documento de 1186 cuja natureza e paradeiro não foi possível verificar de forma independente no âmbito desta investigação. Existe, por fim, um indício documental de cronologia ainda mais recuada, identificado apenas indiretamente, o catálogo crítico de bulas pontifícias relativas a Portugal elaborado pelo medievalista alemão Karl Erdmann, publicado em 1927 com base em investigação direta nos arquivos portugueses, registra a existência de um fundo documental específico relativo a Águas Santas no conjunto de fundos do Distrito do Porto, confirmando que existe, efetivamente, base arquivística disponível para um estudo crítico do lugar, mesmo que este episódio não tenha tido condições de consultar diretamente o conteúdo integral desse fundo. O mesmo Erdmann documenta, de forma independente e a propósito de outras instituições da região portuense, a emissão por parte do Papa Calixto II de múltiplas bulas relativas à Diocese do Porto precisamente no ano de 1120, o que confere alguma plausibilidade circunstancial, sem todavia a confirmar, a referência avulsa, encontrada em fonte enciclopédica não verificada de forma independente, a uma menção papal de 1120 ao mosteiro de Aquis Santis, na região. Em síntese, e com toda a cautela que o caso exige, a documentação disponível para este episódio não permite estabelecer, com o grau de certeza desejável, nem a data de fundação do Mosteiro de Águas Santas, nem a identidade do seu fundador, nem o momento exato em que passou para a tutela do Santo Sepulcro. O que é possível afirmar é que existiu, neste lugar,
ao longo dos séculos XII a XV, uma comunidade religiosa em transição institucional, de cônegos regrantes genéricos, possivelmente associados num primeiro momento aos Templários, para o Santo Sepulcro, e finalmente para a Ordem do Hospital e de Malta, e que esta sucessão de tutelas, mais do que um problema de erudição, é provavelmente o reflexo fiel de uma história institucional real, mas insuficientemente documentada. Parte 10. Arquitetura românica de Águas Santas, leitura do edifício. Independentemente das incertezas que rodeiam a sua história institucional, a Igreja de Águas Santas, hoje sob a invocação de Nossa Senhora do Ó, constitui um dos exemplares mais estudados da arquitetura românica da região do Entredouro e Minho, e a sua leitura arquitetónica, baseada em observação direta do edifício e em bibliografia especializada de História da Arte, está em terreno bastante mais sólido do que a sua história institucional. O edifício atual resulta da justaposição de corpos construtivos sucessivos, identificáveis pela própria estratigrafia moraria, uma fase inicial, do século XII, correspondente a uma igreja de nave única com capela-mor de planta redonda, solução absidal pouco comum no românico português, mais próxima de modelos de influência mais antiga, eventualmente reaproveitando-o e quando estruturas pré-românicas, dado que o próprio registro oficial assinala a presença de elementos identificados como visigóticos integrados na fábrica atual, uma segunda fase, de meados do século XIII, que substitui a cabeceira redonda por uma capela-mor de planta retangular, e uma terceira fase, de princípios do século XIV, que conclui a configuração da nave atual, acrescenta o portal principal, a torre cineira e um portal lateral voltado a norte. A fachada principal, orientada a ocidente, apresenta um portal de 4 pares de colunas com capitéis de talha vegetalista fina, decorados com motivos de folhagem, sobre arquivoltas em arco quebrado, traço que, ao recorrer ao arco apontado em vez do arco de volta perfeita característico do românico pleno, sinaliza já uma fase de transição estilística, próxima do gótico inicial, consistente com a datação de princípios do século XIV atribuída a esta campanha construtiva. O portal lateral norte ostenta, gravada no tímpano, uma cruz de Malta, um elemento cronologicamente tardio, que registra visualmente a fase final da história institucional do edifício, já sob tutela da Ordem do Hospital e, depois, de Malta, e que constitui, nesse sentido, um testemunho material direto da sucessão de tutelas que a documentação textual deixa apenas parcialmente reconstituível. No interior, o arco triunfal que antecede a capela-mor apresenta um capitel de inspiração animalística, com representação de um animal e de uma sereia, motivo iconográfico recorrente no românico português e que mereceria, em si mesmo, um estudo iconológico dedicado, fora do âmbito deste episódio. Na nave lateral norte, 2 capitéis identificados como de fábrica visigótica, e outros 2 de fábrica românica mas neles diretamente inspirados, constituem o testemunho material mais antigo conservado no conjunto, um indício de que a ocupação religiosa do lugar é, com elevado grau de probabilidade, anterior à própria fundação do edifício românico que hoje observamos, ainda que a natureza exata dessa ocupação anterior não possa ser reconstituída apenas a partir da evidência arquitetónica disponível. Parte 11. A heráldica, a cruz patriarcal e os vestígios epigráficos. Os vestígios heráldicos da Ordem do Santo Sepulcro presentes nos 2 núcleos portugueses constituem, paradoxalmente, um testemunho mais estável do que a documentação textual relativa à sua história institucional, ainda que a sua leitura exija igualmente prudência interpretativa. Em Trancoselos, o registro oficial de classificação patrimonial confirma a presença, numa das aduelas do portal principal, de 2 símbolos distintos esculpidos lado a lado, uma flor de lis, identificada como marca de propriedade da Casa da Ínsula, e portanto um elemento de cronologia moderna, posterior à aquisição do imóvel em 1844, e uma cruz patriarcal, identificada pelo mesmo registro como símbolo da Ordem do Santo Sepulcro. A coexistência destes 2 símbolos no mesmo elemento arquitetónico é, em si mesma, um testemunho visual da sucessão de titularidades sobre o edifício, da tutela monástica medieval à propriedade fidalga moderna. A cruz patriarcal, também designada, na tradição heráldica europeia mais ampla, cruz de Lorena ou cruz russa, caracteriza-se por apresentar 2 travessões horizontais, o superior mais curto do que o inferior. Segundo uma interpretação iconológica de origem antiga, recolhida já em fontes eruditas do século XIX, o travessão superior, mais curto, corresponderia à tabuleta com a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, colocada sobre a cruz da crucificação, sendo o desenho de 2 travessões, nesta leitura, uma representação estilizada dessa configuração. Esta interpretação, ainda que difundida e plausível, deve ser apresentada como uma leitura simbólica tradicional, e não como facto histórico estabelecido sobre a gênese exata do desenho heráldico, cuja documentação primária de origem não foi possível verificar de forma independente no âmbito deste episódio. Em Águas Santas, como já referido, o vestígio heráldico mais seguro documentado pelo registro oficial é a cruz de Malta gravada no tímpano do portal lateral norte, elemento que, sendo cronologicamente posterior à fase do Santo Sepulcro propriamente dita, documenta a fase final, e não a fase fundacional, da história institucional do edifício. A ausência, no registro oficial deste segundo núcleo, de uma referência inequívoca a uma cruz patriarcal comparável à de Trancoselos é, em si, um dado relevante,
sugere que a evidência epigráfica e heráldica direta da presença do Santo Sepulcro em Águas Santas é, comparativamente, mais frágil do que em Penalva. Importa, por fim, registar a genealogia da própria interpretação heráldica aqui exposta, num exercício adicional de transparência metodológica. O texto de 1963 de Álvaro da Veiga Coimbra, já citado e já criticado nesta entrega quanto a outras afirmações, dedica uma secção extensa à heráldica das ordens militares de cavalaria e atribui a popularização da cruz de 2 travessões como símbolo do Santo Sepulcro ao século XII, remetendo, por sua vez, para uma obra do erudito espanhol Jerónimo Román, publicada em Turim em 1876 sob o título Liste et origine de tous les ordres de chevalerie militaire et civile. Trata-se, portanto, de uma cadeia de transmissão erudita que atravessa, pelo menos, 3 camadas historiográficas distintas, uma fonte oitocentista, uma síntese de divulgação de 1963 que a cita sem aparato crítico completo, e a presente entrega, que registra esta cadeia precisamente para que o leitor compreenda que a associação entre o desenho heráldico e o seu significado simbólico, embora amplamente repetida, não foi possível verificar, no âmbito deste episódio, através de consulta direta à fonte primária medieval que a sustentaria. Parte 12. Cônegos e cônegas, o problema do mosteiro duplo. Um dos elementos mais singulares na documentação disponível sobre Águas Santas é a referência, contida no próprio Registro Oficial de Classificação Patrimonial, à coabitação, no mesmo complexo monástico, de cônegos e cônegas regrantes, configurando aquilo que a historiografia eclesiástica designa por mosteiro duplo ou mosteiro duplice. Este modelo institucional, embora menos frequente do que as fundações exclusivamente masculinas ou exclusivamente femininas, está documentado noutros contextos da Europa canonical medieval, e a sua presença em Águas Santas, se confirmada por investigação documental mais aprofundada do que foi possível realizar neste episódio, constituiria um traço de particular interesse para a história da vida religiosa feminina em Portugal, tema que tem vindo a receber atenção crescente por parte da historiografia académica especializada em movimentos canonicais regrantes. A documentação disponível para este episódio não permite, contudo, ir além do registro da existência deste modelo dúplice nem reconstituir a sua organização interna concreta. Não foi possível determinar, a partir das fontes consultadas, se cônegos e cônegas partilhavam um único claustro ou dispunham de espaços distintos dentro do mesmo recinto monástico, nem qual seria a relação de autoridade entre as duas comunidades, um padrão que, noutros mosteiros duplos europeus bem documentados, varia consideravelmente de caso para caso, indo da subordinação plena da comunidade feminina à masculina até modelos de relativa autonomia administrativa para a componente feminina. É pertinente notar, como exercício de cautela metodológica adicional, que a própria fonte de divulgação institucional que menciona uma dona professa do Mosteiro da Ordem do Santo Sepulcro, de nome Sancha Martins, num documento do século XIII, poderia constituir um indício adicional, ainda que isolado e não verificado de forma independente, da persistência de uma comunidade feminina associada à ordem em data relativamente tardia. Esta convergência entre duas fontes distintas, o Registro Oficial de Classificação Patrimonial e a fonte institucional da ordem contemporânea, que normalmente divergem nos pontos já assinalados nas partes anteriores, reforça, com a devida cautela, a plausibilidade da existência de uma componente feminina estável associada ao Priorado de Águas Santas, mesmo que os detalhes da sua organização permaneçam, por agora, fora do alcance da documentação reunida para este episódio. Parte 13. Os documentos pontifícios e o problema da identificação. A investigação realizada para este episódio permitiu confirmar a existência de uma base documental potencialmente relevante, ainda não explorada na sua totalidade pela bibliografia de divulgação consultada, o Catálogo Crítico de Bulas Pontifícias relativas a Portugal, elaborado pelo medievalista alemão Karl Erdmann a partir de pesquisa direta nos arquivos portugueses entre 1926 e 1927, e publicado em Berlim em 1927 sob o título Papsturkunde in Portugal. Este catálogo, organizado por distrito administrativo e, dentro de cada distrito, por fundo arquivístico de origem, identifica um fundo específico denominado Águas Santas entre os fundos de menor dimensão do distrito do Porto, confirmando, portanto, que existiu, no início do século XX, um conjunto documental identificável e catalogável relativo a este lugar, independente da bibliografia de divulgação tardia que tem sustentado a generalidade das narrativas hoje em circulação. A investigação realizada para este episódio não permitiu, dentro dos limites de tempo e de acesso disponíveis, consultar o conteúdo integral deste fundo específico tal como descrito por Erdmann, pelo que não é possível, neste momento, confirmar ou desmentir, com base nesta fonte, as datas e atribuições avançadas por outras fontes consultadas, nomeadamente a referência, encontrada apenas em fonte enciclopédica não verificada de forma independente, a uma menção papal de 1120 ao mosteiro de Aquis Sanctis. O que foi possível confirmar, através da consulta direta de outras secções do mesmo catálogo de Erdmann, é que o Papa Calixto II emitiu, efetivamente, múltiplas bulas relativas à Diocese do Porto no ano de 1120, nomeadamente confirmações episcopais e disposições relativas ao Bispado Portuense, o que estabelece um contexto cronológico geral plausível para a emissão de documentos pontifícios relativos a instituições da região portuense nesse mesmo período, sem que isso constitua, é bom repeti-lo,
confirmação direta do conteúdo específico atribuído à referida menção a quis sanctis. Este exercício de verificação, que conduziu a uma confirmação parcial e a uma identificação de lacuna, mais do que uma confirmação completa, ilustra bem o tipo de trabalho que separa a investigação histórica rigorosa da simples reprodução de narrativas de divulgação. A existência confirmada de um fundo arquivístico catalogado é, em si, uma informação valiosa, mesmo quando o conteúdo desse fundo permanece, para os efeitos deste episódio, não verificado. Fica, como recomendação explícita para investigação futura sobre este tema, a necessidade de consulta direta e integral deste e de outros fundos documentais hoje dispersos entre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e demais depósitos arquivísticos portugueses. Importa, ainda, sublinhar a relevância metodológica geral do próprio catálogo de Erdmann para a investigação medieval portuguesa, mais além do caso específico de Águas Santas. Elaborado entre 1926 e 1927 a partir de trabalho direto e prolongado nos principais arquivos do país, sobretudo o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, mas também os arquivos distritais de Braga, Porto, Coimbra e Viseu, este catálogo reorganiza, fundo a fundo, a documentação pontifícia dispersa por séculos de incorporações, secularizações e reclassificações arquivísticas sucessivas, que o próprio autor descreve, na sua introdução, como tendo produzido um estado quase caótico nos arquivos eclesiásticos portugueses ao longo dos séculos XIX e XX. Para um tema como o do Santo Sepulcro, cuja documentação se encontra dispersa entre fundos de pequena dimensão e frequentemente mal indexados, um instrumento de orientação arquivística desta natureza é particularmente valioso, e a sua consulta integral, que este episódio não pôde realizar na totalidade, deveria constituir o ponto de partida de qualquer investigação futura dedicada especificamente a este tema. Parte 14. Declínio, a anexação ao hospital e a bula de 1489. A trajetória final da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal está associada a um processo de absorção institucional que se inscreve num movimento mais amplo de reorganização das ordens militares e religiosas menores da cristandade latina no final da Idade Média. Segundo a informação disponibilizada pela própria Ordem contemporânea, e aqui sem que tenha sido possível, no âmbito deste episódio, confirmar de forma independente o número e o teor exato da bula em causa através de edição crítica do próprio texto pontifício, o Papa Inocêncio VIII, cujo pontificado decorreu entre 1484 e 1492. Promoveu uma bula conhecida pelo título abreviado de Consolertim Ditatione, datada de 1489, que determinou a união dos cônegos do Santo Sepulcro à Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, a instituição que, na sua evolução posterior, viria a ser conhecida sucessivamente como Ordem de Rhodes e, depois, Ordem de Malta. Esta absorção não foi um fenómeno exclusivamente português, inscreve-se num padrão mais amplo de racionalização institucional das ordens menores promovido pela Santa Sé ao longo do século XV, num contexto de progressiva perda de relevância das ordens originalmente vocacionadas para a defesa da Terra Santa, após a queda dos últimos bastiões cristãos no Levante em 1291 e a subsequente reorientação estratégica de praticamente todas as ordens militares de origem cruzadística. Em Portugal, a consequência prática desta absorção foi a integração dos dois núcleos do Santo Sepulcro, Penalva do Castelo e Águas Santas, na rede de comendas hospitalárias e, posteriormente, malteses do Reino. Segundo a informação reunida ao longo deste episódio, o Priorado de Penalva passou a depender, na prática, da Comenda de Cesures, enquanto o Mosteiro de Águas Santas se constituiu, ele próprio, em comenda autónoma da nova ordem tutelar. É importante notar que esta absorção institucional não significou, necessariamente, uma ruptura abrupta na vida religiosa e comunitária dos lugares em causa. Padrões documentados para processos análogos de absorção de ordens menores sugerem, antes, continuidades práticas consideráveis, manutenção de direitos paroquiais, preservação de edifícios e mera substituição da titularidade jurídica superior, mais do que descontinuidades bruscas na vida cotidiana das comunidades locais. A documentação disponível para este episódio não permite, contudo, confirmar com detalhe este padrão especificamente para os casos portugueses do Santo Sepulcro, pelo que esta observação deve ser entendida como inferência por analogia com processos comparáveis documentados noutras instituições, e não como facto diretamente comprovado para Penalva e Águas Santas. Parte 15. De Comenda do Hospital à Ordem de Malta, a sobrevivência patrimonial. A integração dos antigos núcleos do Santo Sepulcro na Ordem do Hospital teve, segundo a cronologia disponível, um desenvolvimento subsequente relativamente próximo no tempo, a transferência definitiva para a Ordem de Malta, denominação que a antiga Ordem do Hospital de São João de Jerusalém adotou após o estabelecimento da sua sede na Ilha de Malta em 1530, sob soberania concedida pelo Imperador Carlos V, é situada pelas fontes consultadas, com alguma variação, entre 1492 e 1551. Esta variação cronológica entre as próprias fontes de divulgação consultadas, que ora apontam 1492, ora 1551, sem que tenha sido possível, no âmbito deste episódio, esclarecer definitivamente a razão da discrepância através de consulta à edição crítica documental, pode dever-se a uma distinção entre dois momentos institucionalmente distintos. A incorporação inicial na Ordem do Hospital, decorrente diretamente da bula de 1489 já referida,
e uma reorganização ou confirmação posterior, já sob a denominação de Ordem de Malta, que só se consolidou plenamente depois do estabelecimento da sede maltesa em 1530. Sem acesso a documentação primária que permita reconstituir com precisão esta sucessão de momentos, a presente narrativa limita-se a registar a variação entre as fontes, sem tomar partido por nenhuma das datas propostas. O que é possível afirmar com maior segurança, a partir do Registro Oficial de Classificação Patrimonial de Águas Santas, é que, já em 1706, segundo o testemunho do padre António Carvalho da Costa na sua Corografia Portuguesa, fonte primária seiscentista-setecentista, efetivamente identificada na bibliografia oficial consultada para este episódio, o antigo mosteiro de Águas Santas constituía uma comenda de Malta, com um vigário que recebia 120.000 réis de rendimento, configurando-se como colegiada com 4 beneficiados simples, cada um deles dotado de 100.000 réis de renda, num conjunto cujo rendimento total para a comenda ascendia a 600.000 réis, servindo uma freguesia então composta por 330 vizinhos. Este testemunho setecentista, sendo posterior em vários séculos à fundação medieval que constitui o cerne deste episódio, oferece todavia um retrato concreto e quantificado da sobrevivência patrimonial e institucional do antigo núcleo religioso, já plenamente integrado na estrutura da Ordem de Malta, num momento em que a sua origem específica enquanto fundação do Santo Sepulcro era, presumivelmente, já distante da memória administrativa corrente. Parte 16. Distinguir épocas, a ordem equestre do Santo Sepulcro e o risco do anacronismo. O dossiê de preparação desta entrega da série alerta, de forma explícita, para a necessidade de distinguir a ordem canonical, em certos reinos, militar que existiu durante a Idade Média da atual Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, instituição leiga ligada à Santa Sé, hoje dedicada a sustentar a presença cristã na Terra Santa e a apoiar o Patriarcado Latino de Jerusalém em obras de caráter humanitário e pastoral. Esta distinção, que tem atravessado todo este episódio como princípio metodológico orientador, merece uma síntese final. A continuidade institucional entre a ordem medieval e a ordem contemporânea é, em si mesma, objeto de leituras divergentes na bibliografia disponível. Algumas fontes apresentam uma linha de continuidade direta, remontando a 1496 e a uma intervenção do Papa Alexandre VI destinada a premiar peregrinos nobres à Terra Santa. Outras situam o momento fundacional mais relevante numa bula do Papa Pio IV, em 1561, que teria transferido a faculdade de conceder a insígnia da ordem para o Patriarca de Jerusalém. Outras ainda atribuem maior relevância à reorganização promovida pelo Papa Pio IX em 1847, no contexto do restabelecimento do próprio Patriarcado Latino de Jerusalém, extinto desde as Cruzadas, e a denominação atual, equestre, substituindo a anterior designação, militar, terá sido adotada apenas em 1928. A esta sucessão de momentos refundacionais soma-se ainda a extensão da ordem a membros femininos, através do chamado Braço de Damas, instituído em 1888. Esta multiplicidade de momentos refundacionais ao longo de mais de 4 séculos é, em si mesma, reveladora da natureza descontínua da história desta instituição entre o final da Idade Média e a atualidade, e reforça, por contraste, a prudência com que este episódio tem tratado a possibilidade de uma linha de continuidade direta e ininterrupta entre os cônegos medievais de Penalva e de Águas Santas, extintos como corpo autónomo em 1489, e a atual ordem equestre. Para os efeitos da presente série, dedicada especificamente às ordens militares de cavalaria que atuaram em Portugal entre a Reconquista e a sua extinção, a história relevante do Santo Sepulcro termina, portanto, com a absorção hospitalária do século XV, a história subsequente da instituição contemporânea, embora histórica e institucionalmente legítima como objeto de estudo, situa-se fora do âmbito cronológico e geográfico que esta série se propôs cobrir, e a sua menção aqui serve sobretudo para prevenir confusões frequentes na recepção pública deste tema. Parte 17. O que o Santo Sepulcro ensina sobre a circulação dos modelos religiosos medievais. Concluído este percurso, importa regressar à questão de fundo que justificou a inclusão deste episódio na série, o que o caso português da Ordem do Santo Sepulcro ensina sobre a circulação de modelos institucionais religiosos e militares na cristandade latina medieval. Em primeiro lugar, este caso demonstra que a transposição de uma instituição nascida no contexto específico das cruzadas para diferentes reinos da cristandade latina não produziu resultados uniformes. A mesma ordem canonical, com a mesma regra, a mesma vinculação simbólica ao Santo Sepulcro de Jerusalém, presumivelmente, os mesmos estatutos formais, pôde desenvolver-se como corpo militar de relevo em Aragão e Castela e permanecer, em Portugal, uma presença essencialmente religiosa e patrimonial, sem dimensão guerreira autónoma. Esta variação interna a uma mesma ordem é um recordatório útil contra leituras excessivamente homogeneizantes do fenómeno das ordens militares medievais, que por vezes tendem a tratar estas instituições como blocos institucionais uniformes, quando a evidência empírica, caso a caso, revela antes adaptações profundas às condições políticas, económicas e sociais de cada território de implantação. Em segundo lugar, este caso ilustra, de forma particularmente clara, os limites do conhecimento histórico disponível sobre instituições religiosas de média e pequena dimensão no Portugal medieval. Ao contrário de ordens como os Templários, a Ordem de Cristo ou a Vis,
que beneficiaram de investigação académica sistemática e de edições críticas de documentação ao longo dos séculos XX e XXI, o Santo Sepulcro permanece, na bibliografia efetivamente acessível para a produção deste episódio, um caso de investigação fragmentária, dependente em larga medida de fontes de divulgação patrimonial e institucional, com fragilidades metodológicas que este episódio procurou identificar e assinalar de forma sistemática, em vez de as dissimular sob uma narrativa aparentemente coesa mas documentalmente infundada. Em terceiro lugar, e talvez de forma mais geral, este caso recorda que a diversidade interna ao fenómeno das ordens militares de cavalaria, tema central de toda a presente série, não se esgota na distinção entre ordens extintas e ordens sobreviventes, ou entre ordens portuguesas de origem e ordens importadas de outros reinos. Inclui também, como o Santo Sepulcro bem demonstra, a distinção entre ordens efetivamente militares e ordens que, apesar da designação convencional de ordens de cavalaria, que as agrupa na tradição historiográfica e na própria concepção desta série, desenvolveram, em determinados territórios, uma vocação predominantemente religiosa, pastoral e patrimonial. Reconhecer esta diversidade interna, mesmo quando a documentação disponível para a reconstituir é escassa e contraditória, é uma exigência de rigor histórico que este episódio procurou honrar, optando pela exposição transparente da incerteza em vez da construção de uma narrativa falsamente segura sobre um tema que, no estado atual da investigação acessível, simplesmente não a permite. Esta entrega serve, por isso, também como um exercício metodológico autorreflexivo sobre os limites do próprio formato adotado por esta série, um documento de investigação preparatória, como o que serviu de base a este episódio, identifica corretamente uma área de base documental frágil e de informação, em debate. Cabe à produção do episódio propriamente dito honrar essa identificação, em vez de a apagar em favor de uma narrativa mais fluida mas menos fiel ao estado real do conhecimento disponível. É esse o critério que orientou todas as escolhas redatoriais desta entrega, e que se espera continue a orientar as entregas subsequentes desta série sempre que um tema apresentar características semelhantes de fragilidade documental. Parte 18, Nota final e balanço metodológico. Este episódio dedicado à Ordem do Santo Sepulcro distingue-se dos anteriores nesta série por um motivo essencialmente metodológico, a desproporção entre a riqueza simbólica do tema, uma ordem ligada ao próprio túmulo de Cristo, presente nos principais reinos da cristandade ibérica, e a pobreza relativa da documentação disponível para a sua reconstituição rigorosa em contexto português. Esta desproporção não é uma falha da presente investigação, é, antes, um traço do próprio objeto de estudo, e a sua exposição transparente é parte integrante do compromisso de rigor histórico que orienta toda esta série. Ao longo das 17 partes anteriores, foram identificadas múltiplas divergências entre fontes, sobre a identidade do fundador de Penalva, Dona Teresa, segundo a tradição institucional e segundo Coimbra, Dom Afonso Henriques, segundo o registro patrimonial oficial, e de forma conjectural, sobre a data e as circunstâncias da chegada da Ordem a Águas Santas, entre uma inscrição de 1168, uma doação de 1340, uma transição genérica situada no século XIV, e uma hipótese ainda mais recuada, ligada a uma bula de 1120 não verificada de forma independente, e sobre a própria continuidade institucional entre a ordem medieval e a atual ordem equestre. Foi também identificado e corrigido um erro cronológico interno numa das fontes mais antigas consultadas, a confusão, no texto de 1963 de Álvaro da Veiga Coimbra, entre o Papa Inocêncio III e o Papa Inocêncio VIII. Para investigação futura sobre este tema, ficam como recomendações específicas, a consulta direta e integral do fundo documental Águas Santas, identificado no catálogo de Karl Erdmann, a localização e consulta da edição original ou de edição crítica posterior do estudo de Vasco Valente sobre a Ordem em Portugal, publicada em 1924. Hoje conhecido apenas através de citações de terceiros nas fontes consultadas para este episódio, e o cruzamento sistemático da documentação dispersa entre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Distrital do Porto e eventuais fundos paroquiais ou municipais ainda não inventariados, com vista à produção de um estudo monográfico atualizado sobre a presença desta ordem em território português, estudo que, no estado atual da bibliografia acessível, continua, lamentavelmente, em falta.